Ruth, capítulo de número 1. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aleluia. Um texto muitas vezes usado até em casamento, né? Palavra da Ruth. Dá só uma pincelada aqui no contexto. Os irmãos, no livro de Ruth nos mostra, quando a palavra diz logo no início, que Noemi, sua sogra, juntamente com Elimeleque, seu marido, e seus filhos Malom e Quilion, eles fogem de Belém, de Efrata, que se tornou Belém, que é onde Jesus nasceu, e vão para a terra de Moabe, um povo estranho, um povo idólatra, um povo que não servia a Deus, mas por causa da fome. Se você olhar no texto, logo no início de Ruth, se você quiser dar uma olhadinha ali, ele começa assim, ó: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. É algo incrível, irmãos, quando o texto começa assim, no tempo dos juízes, já não é coisa muito boa. Porque nesse tempo, irmãos, depois que Josué morre, né, e a sua família, geração passa, o texto diz que na outra geração, eu costumo dizer às vezes, que, ao meu ver, Josué falhou, seus filhos falharam em proclamar e preparar seus filhos e seus netos para o futuro, porque Josué faz aquela declaração linda e maravilhosa, quando ele fala com o povo assim: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, vocês decidam logo se vocês vão servir o Senhor ou não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o povo chega até a dizer: nós também serviremos, assim como o Senhor. E a palavra diz que aquela geração serviu, mas a outra, olha, é assustador, irmãos. Imagina os seus netos não saber quem é Jesus. Assustador, não é não? Seu bisneto não saber quem é Jesus. Você aqui fervoroso, aqui mamãe, você fervorosa, adorando, servindo, cansada, mas veio para o culto assim mesmo, porque veio para adorar o Senhor, como igreja, que é o lugar nosso aqui hoje, à noite. E de repente daqui um tempo, seus netos não servem ao Senhor, seus bisnetos nem conhecem. É assustador, não é não? A Bíblia fala isso. Ninguém sabia mais quem era o Senhor. E aí o povo pecava, fazia o que era mal. Deus levantava os seus juízes para interceder e para guerrear e lutar pelo povo. Aí o povo clamava a Deus, se humilhava quando estavam sofrendo, quando estavam com problema, com dificuldade. Deus ouvia, levantava juízes. Juízes vinham, traziam libertação, restauração. O povo dizia que ia amar a Deus, que ia servir a Deus. Mas aí esse juiz morria, esse líder morria. O povo se desviava e afastava de Deus de novo. Aí sofria, Deus disciplinava, Deus trazia fome, Deus trazia guerra, Deus trazia problema, porque o povo se afastava de Deus. Foi isso que aconteceu. E aí a Bíblia diz que Elimeleque, o texto fala, né? Houve fome na terra. Por que houve fome? Porque o povo se afastava de Deus. Não buscava mais o Senhor. Quer dizer que Elimeleque e Noemi e Malom e Quilion também eram assim? Não necessariamente, irmãos. Mas por causa de uma liderança, às vezes muita gente sofre. A nação muitas vezes sofre pelo governo que tem. E eu te pergunto, temos nós culpa de às vezes estarmos vivendo e sofrendo por algumas situações do nosso governo aí? Mas gememos, não é isso? Lutamos, sofremos por causa do pecado. E é interessante que falando isso agora, irmãos, me fez lembrar, a gente estuda ali na classe catecúmeno e a gente trata sobre
a história da igreja, sobre reforma, né, sobre as doutrinas e sobre quando o presbiterianismo chegou no Brasil, lá no início, e alguém outro dia comentou assim, puxa vida, não é à toa que o Brasil vive o que vive. Porque não sei se os irmãos sabem, né, o evangelho, Deus tentou colocar aqui o evangelho no Brasil logo depois que o Brasil foi descoberto. Os holandeses, os franceses, expulsos daqui por causa do evangelho. Muitos mortos, enforcados, jogados no mar. Aqui na Guanabara mesmo, né, onde nós temos ali um memorial, onde o primeiro culto protestante, a primeira Santa Ceia comemorada, os crentes foram jogados ao mar, foram mortos e expulsos do Brasil. Mas isso não foi só aqui. Houve tentativas desde 1600, mais ou menos, e foram expulsos. Só em 1859, 58, primeiro Robert Reid Calley, com o congregacionalismo, que é a igreja fluminense, a igreja do qual até onde eu fui convertido. E em 1859 vem Asbel Wynne Simonton. Foi quando o evangelho, então, entra no Brasil. Mas olha só, irmãos, era para ter entrado lá no início. E aqui na história de Ruth, a gente vê que Elimeleque, com a sua esposa Noemi, saíram de Belém, da presença de Deus, onde era o povo de Deus, lugar onde deveria ter todo o suprimento necessário, mas houve fome, e eles vão embora. E até interessante, irmãos, já que hoje é dia da mãe, né? Falar em mãe, a mãe para ser mãe foi esposa. Eu ouvi algo de alguém e eu concordo e assino embaixo, irmãos. Ei, mulher, acompanhe teu marido, obedeça o seu marido, honra o teu marido, e você nunca vai errar. Interessante isso. Mesmo tomando decisões erradas, o seu marido errando, indo para onde não devia, mas você é mulher e obedece e acompanha, você nunca está errada. Porque você obedeceu o que as Escrituras diz. Ame, respeite, honre e obedeça o seu marido, mesmo ele errado. É claro que eu acredito aqui que Noemi talvez tenha dito assim, meu bem, não vamos não, meu bem. Vamos ficar aqui, Deus vai dar um jeito, vamos orar, não é? Vamos buscar o Senhor. Mas Elimeleque talvez ele falou, não, vamos embora. Vambora, o negócio aqui está feio. E foi para a terra de Moabe. Terra onde adoravam outros deuses, o Deus do fogo. Ídolos aonde bebês eram sacrificados vivos, queimados no fogo. Consagrando aos ídolos. Foram para lá. Elimeleque com sua esposa e seus filhos. A Bíblia até diz que Malom e Quilion, a saúde deles também não era boa. Malom, falho, fraco, doente. Quilion, todos os dois. E eles foram para lá. A Bíblia diz que eles viveram mais ou menos 10 anos, e os filhos de Elimeleque e Noemi se casam com 2 moabitas, 2 mulheres. Não era proibido casar com as moabitas. E eles casaram com Orfa e Ruth. Uns 10 anos depois, os 2 meninos morrem. Morre primeiro Elimeleque, o maridão, morreu. Depois morrem os filhos. E aí Noemi fica sozinha, com as 2 noras. Só que ela começa agora a ouvir uma notícia que Deus voltou a abençoar a terra de Belém. E ela fala, vou voltar para casa. E ela chega a dizer para as meninas, olha, fiquem aí. Pode voltar para a terra dos seus pais, pode ficar aí, que eu vou embora. E aí elas falaram, não, nós vamos contigo. E ela insistiu, não, voltem para a casa dos seus pais. Por um acaso posso eu ainda gerar filhos? E ainda que eu gere, vocês vão esperar esse tempo todo para casar com os meus filhos? Os irmãos se lembram que havia a lei do levirato, não é? Se um casal não tivesse filhos e o homem morresse, a mulher casava com o irmão dele. Se o irmão morresse, casava com outro irmão. Se ele morresse, casava com outro irmão.
né? Há um exemplo na Bíblia de 7 irmãos. E a moça casou com os 7, e os 7 não tiveram filhos e morreram. Ela continuou sem filhos. Mas havia esta lei. Só que Noemi só tinha os 2. E agora também perdeu o marido. E ela fala para as 2, ainda que eu me case. Eu já estou com idade. E mesmo que eu case, vocês vão esperar eu gerar e o bebê, né, crescer. E olha que tem que orar para ser menino ainda. Não é não? E gêmeos, de preferência. Não é? Porque são 2. Não é? Então é melhor que vocês vão embora, fiquem na casa dos seus pais, quem sabe vocês encontrem algum menino por lá, não é não? E aí a palavra diz que Ruth resolve ir embora. Orfa, então, acaba anuindo essa palavra de Noemi e resolve ir embora mesmo para a casa dos seus pais, ficar em Moabe. Mas Ruth fala esse texto lindo aqui, no versículo 16 e 17. Não me inste para que te deixe, não vou te deixar. Eu vou onde você for, eu vou morar onde você morar, vou morrer onde você morrer. Eu vou continuar contigo. E aí, eu queria falar um pouquinho aqui, irmãos, sobre essa questão desta mulher, que aqui não era mãe ainda, mas Ruth, irmãos, ela se tornou essa mulher notável, que está na genealogia lá também, não é? Que ela foi destacada, uma boa moabita que se tornou, né? Ela foi a mãe de Obed, a avó de Jessé e bisavó de Davi. Ela foi antecessora, não é, de Jesus Cristo. Está dentro da genealogia, não é? Onde nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas por que isso aconteceu, irmãos? É isso que eu quero chamar a sua atenção. É lógico que é para nós, irmãos, é para toda a igreja, mas principalmente para você, menina, para você namorada, para você noiva, para você mulher, para você casada, para você mãe. O que fez com que essa mulher, Ruth, alcançasse essa notoriedade, não é, essa fama que glorificou o nome do Senhor, que manifestou aqui a glória de Deus e o temor, não é, que ela expressou, né, tendo essa experiência de reconhecer o Deus de Noemi como o Deus da vida dela, foram as decisões que elas tomaram, ou melhor, que ela tomou. E isso que eu queria chamar a sua atenção, mulher, mãe, menina. As suas decisões é que vão te garantir o futuro, que vão abençoar a sua vida lá na frente. Quem sabe, quando for mãe, não é? A palavra de Deus nos mostra aqui que a primeira coisa que ela faz, a Ruth, ela resolveu reconhecer o Deus de Noemi como Deus dela. No versículo de número 16 diz isso, né? O teu Deus é o meu Deus. Ela tomou essa decisão de tomar o Deus do céu, Deus do universo, Deus criador, grande eu sou, grande Yahvé, Jeová, o Senhor, o Deus da vida de Noemi, como Deus da vida dela. Um único Deus, vivo e verdadeiro, o Todo-Poderoso, Deus dos israelitas. Aqui foi o dia em que Ruth decide deixar a terra de Moabe, virar as costas para Moloque, virar as costas para os ídolos e servir ao Senhor. Como eu disse, Orfa, ela voltou para a casa dos seus parentes e para a sua falsa religião. Mas Ruth não. Ruth decidiu seguir a Noemi e o Deus de Noemi. E como isso é tremendo, né, irmãos? Eu já falei que certa feita, na minha experiência de conversão, que já tem um bocado de tempo, lá no sul, em Tubarão, não é? Santa Catarina, de onde eu vim. Eu acho que eu já contei isso aqui. Entregar a vida para Jesus naquela época, de 86, 87, era ser despedido, era ser expulso de casa, era perder todas as amizades. Era assim na época. Conversávamos hoje na classe catecúmeno e falávamos sobre isso. Entregar a vida para Jesus, decidir ser crente, há um preço, irmãos. Sempre tem um preço. É por isso que Jesus ensina a avaliar as suas decisões. Entregar a vida para Jesus é pagar um preço, às vezes de abandono,
às vezes, perder dinheiro, porque vai começar a deixar de fazer coisa errada lá no trabalho, não é? Vai deixar de ser corrupto, vai deixar de ser mentiroso, vai deixar de ser ladrão, quem sabe. Ele vai ter prejuízo, quem sabe ele está ganhando dinheiro com a vida que ele leva, que para o mundo tudo é normal, ter vantagem em tudo, certo? Só os antigos sabem o que eu estou falando aqui agora, né? Ter vantagem em tudo, certo? Tem muitos crentes que querem assim, ter vantagem em tudo, certo? Irmãos, ser crente, entregar a vida para Jesus, tem preço. Muitas vezes perseguição. É negar os deuses falsos e reconhecer o único Deus vivo e verdadeiro. Às vezes existe a pressão da família, irmãos. As tradições, não é não? Quantos que experimentam isso? As tradições, não, eu nasci aqui, eu sou dessa aqui, eu vou continuar aqui. Já viram essa conversa? Não, é a religião da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, não é? E pensam que ser crente, servir a Jesus é religião. Não, não é religiosidade. É reconhecer o único Deus vivo e verdadeiro. Mas há um preço, irmãos. Às vezes de criar inimizades. Pessoas se viram contra você quando você decide por Jesus. Aconteceu isso comigo, quando eu entreguei minha vida para Jesus. Aquela multidão de amigos, não é? Viram as costas. Você fica só. Quando não, Deus, pela misericórdia, deixa um ou dois que continuam seus amigos de verdade, não é? E não os interesseiros. Não os que ficam com você porque tem interesse. Ou porque você é agradável, ou porque você pode dar para eles alguma coisa que é bom para eles. Não é? Tem amizades assim. Mas quando você decide realmente por Cristo, há um preço, irmãos. É interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta, né, a Timóteo, lá no capítulo 3, versículo 5, ele fala daqueles que viviam uma religiosidade, mas estavam longe de Deus. E o texto diz que o Paulo fala assim, olha, se afaste destes, que demonstram piedade e religiosidade, mas negam o poder de Deus. Afastem-se desses, que vivem uma cara de crente, mas negam o poder. Interessante isso, está lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Devemos fugir de toda e qualquer religiosidade, hipocrisia, falsidade, né? Nós precisamos ser crentes em Jesus. E é interessante, irmãos, que nenhuma mãe, não é? Ela pode ser, de fato, tudo aquilo que deveria ser, se não reconhecer o único Deus vivo e verdadeiro como Deus da sua vida. Precisa ter esse Deus verdadeiro na sua vida. A que Deus você serve? Do mundo? Ou aquele que honrou a decisão de Ruth? Lembre-se que Jesus é o Senhor e Salvador. Jesus disse assim, eu sou a videira e vocês os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Nosso irmão presbítero Ronaldo, quando orou aqui, citou uma das mães notáveis da Bíblia, não é? Nossa irmã Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo aparece para ela e diz que ela estaria gerando um filho e que receberia o nome de Jesus, ela fala, mas como será isso? Eu não tenho relação com homem algum, como que isso é possível? E o anjo fala, descerá sobre ti o Espírito Santo e ele te envolverá. É o Senhor quem capacita você, mamãe, a ser a mãe que você precisa ser. A mãe do seu filho, dos seus filhos. Não é depender do Senhor. Lembrei aqui da mãe de Sansão também, lembra? Quando o anjo aparece também para ela, ela estaria tendo um filho, e aí, como que eu vou ensinar, como que eu vou cuidar, qual que é a educação, como que eu vou cuidar? E aí a Bíblia diz que o anjo vem e a orienta, como seria a educação, como seria o cuidado sobre a vida daquele menino. Nós precisamos, irmãos, reconhecer o único Deus vivo e verdadeiro como o Senhor da nossa vida. Outra coisa que Ruth faz, ela diz assim, não só reconhecer o Deus dela como o único Deus e Senhor da vida dela, mas ela também disse, aonde você for, eu irei.
Ela decidiu andar no caminho estreito dos justos. A Bíblia diz que o caminho do justo é estreito, largo é o caminho espaçoso, é a porta espaçosa que conduz à perdição. Mas a vida eterna e a salvação em Cristo Jesus, o caminho é estreito. Então deixa eu dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, está difícil. Alguns que até dizem, pastor, depois que eu aceitei Jesus, entreguei minha vida a Jesus, parece até que piorou. É estreito, irmãos. A vida cristã não é para qualquer um, é para quem foi chamado, escolhido, separado, eleito. E aí você recebe poder para você ter condições de viver uma vida cristã de verdade. E ela decidiu, eu vou seguir esse caminho dos justos, o caminho estreito de santidade, de obediência, de verdade, de responsabilidade, de misericórdia, de amor, de compaixão, não é não? Estreito. Ela tomou este posicionamento. Irmãos, quando nós nos convertemos ou quando nós somos convertidos, não é? Quando nós nascemos de novo, nós devemos desejar andar nas pegadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Ele firma os passos daqueles que a conduta agrada a Deus. Salmo de número 37, versículo 23. Ele firma os passos do homem bom, que está escrito lá. Ou seja, daqueles que andam na presença de Deus e o agradam. É isso que fala o Salmo 37, versículo 23. E o Provérbios capítulo 4 também fala sobre essa questão. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. As nossas veredas, a nossa caminhada, o nosso dia a dia, a nossa vida em Cristo, ela vai sendo aperfeiçoada na presença de Deus. E Ruth, ela toma esta decisão de seguir a Cristo. Ela viu o exemplo da sua sogra. E como é importante, né, mamãe? Você quer que seus filhos ou seu filho siga o seu exemplo? O caminho que você está trilhando? Você gostaria disso, que seus filhos seguissem você? Você pode dizer, siga assim como eu sigo a Cristo? Você pode dizer para os seus filhos, vem meu filho comigo, porque eu sigo o Senhor. Lembram de Paulo? Quando ele declara isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Hein, mamãe? Você quer que seu filho seja crente? Seja exemplo de piedade, temor diante do Senhor. Uma vida que teme, agrada e serve ao Senhor. Eu lembrei aqui, não sei se eu já contei para os irmãos, experiência que eu tive de uma senhora numa igreja que eu pastoreei. E essa mãe, ela era um pouco relapsa. Faltava muito os cultos. Escola dominical, então, era uma dificuldade, porque tinha que levantar cedo. 8 horas era oração, 9 horas era EBD. E ela era bem dorminhoca, essa irmã. E virava e mexia, ela ia na igreja domingo de manhã, às vezes uma vez por mês. Não é porque tinha dificuldade, não é porque trabalhava, não é nada, era dorminhoca. E cultos também, muitas vezes aparecendo na igreja. E glória a Deus por isso, porque crente gosta de participar de culto Santa Ceia. E ela ia, às vezes, o culto Santa Ceia. E, de repente, os meninos dela hoje são tudo crente, servo, firme no Senhor. Mas houve um período em que um deles afastou. Não queria saber da igreja, não queria saber da igreja. E ela vinha lamentar, e pastor, ora para o meu filho, pastor. E aí chegou um ponto que o pastor, sabe como é que é o negócio de pastor, né? Pastor é pastor, Deus chamou para ser pastor, seja pastor. E aí pastor tem que pastorear, não é não? Pastor tem que falar, goste ou não. Pastor tem que orientar, tem que cuidar. E aí eu tive que falar para a irmãzinha como se fala com uma mãe. E eu falei com ela, ô mamãe, essa irmã gosta demais de mim, e eu dela, até hoje. Muitos anos que eu não sou pastor dela, muitos. Já fui até para fora de Volta Redonda, agora eu voltei, mas eu a visito sempre.
Mas eu tive que dizer para ela assim: ô mamãe, olha o exemplo que a senhora dá para o seu filho. Ele olha para a senhora, o que ele pensa? Se a minha mãe, ela é crente, firme no Senhor, ela não está nem aí se vai ou não vai para a igreja. Ela vai quando dá, quando acha que deve. Não participa dos cultos. Ela vai às vezes na EBD e às vezes no culto à noite. Eu vou participar? E eu tive que falar com ela: mamãe, dê o exemplo. Demonstre que você ama Jesus de verdade, frequentando os cultos, estudo bíblico, escola dominical. Dê exemplo de piedade, de vida cristã. E outra coisa, viu, irmãos, que eu lembrei aqui agora. Viu, mamãe, papai, você aqui que tem criança, que tem adolescentes, até adolescentes. Depois de jovem já começa a ficar mais maduro. Deixa eu falar uma coisa para você, papai e mamãe, se você tem filhos pequenos. Se os seus filhos estão bem na igreja, a igreja é uma igreja séria, prega a palavra. Pode ser que ela tenha uma liturgia assim, assado, talvez você ache que deveria assim, assado, mas é uma igreja séria. A igreja ama Cristo e prega a palavra. E os seus filhos gostam de lá, mas você não gosta. Você não gosta do pastor, você não gosta da igreja, você não gosta dos irmãos, você não gosta nem do lugar e nem da estrutura. Ei, fica onde você está. Não brinca com isso, não. Porque o adulto engole boi, engole sapo, engole cabrito, engole tudo. E suporta. As crianças, adolescentes, pré-adolescentes não vão entender esse negócio de você ficar trocando de igreja. Vai chegar um ponto, de repente, que ele pode falar assim: poxa, minha mãe está aqui, daqui a pouco está lá, daqui a pouco está lá, daqui a pouco está lá. Quer saber de uma coisa? Eu não vou a lugar nenhum. Então, se os seus filhos estão bem, eles amam lá, ama os meninos, ama a igreja, ama todo mundo, só você que não gosta de ninguém, que eu acho que o chato é você. Mas aí sabe o que você faz? Fique. Quando seus filhos estiverem bem firmados, já jovem, adulto, aí você vai para onde você quiser e até para o inferno se você quiser. Mas fica firme aonde você está. Isso é muito sério, irmãos. Eu vejo às vezes famílias, né? Não aqui, mas já vi. Eu já sou um pouco viajado, viu, irmãos? Em algumas igrejas, fora daqui de Volta Redonda também. E aí, tem casal, às vezes, que fica nessas conversas. Tem filho pequeno, às vezes, adolescente, pré-adolescente. Ou fica onde você está. Agora, lógico, se lá tem heresia, né? Se lá está pregando coisa errada, aí sim, você tem mais que ir embora mesmo com todo mundo. Mas se a igreja é séria, prega a palavra, está tudo certo, os filhos estão bem, fica com seus filhos lá. Amém? Só um parênteses aqui que não está no meu script. É só para você vigiar com a educação dos seus filhos, que amam ao Senhor, estão firmes no Senhor. E às vezes é você que não está gostando, mas você... Há um pastor, esqueci o primeiro nome, Gualberto, muitos aqui conhecem, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele trabalha com os adolescentes desde quando ele era jovem, hoje ele já é um idoso. Mas até hoje ele trabalha com a UPA, da Igreja Presbiteriana. Quem aqui conhece? Igreja Presbiteriana. Eu vi uma palestra dele uma vez, ele falando desde o tempo lá antigos, né, em as dificuldades com algumas igrejas, desde o tempo que bateria do inferno, guitarra do inferno, tudo era do diabo. E as lutas que os adolescentes e jovens passavam nas igrejas, porque muitos tinham dificuldade de aceitar essas coisas. Os presbíteros, sabe que negócio? E aí ele, dando uma palestra, ele falou que, certa feita, ele conversava com alguns presbíteros, por causa de uma dificuldade que houve num culto, num trabalho de mocidade, que a mocidade, os jovens adolescentes, na cabeça de alguns presbíteros, parece que extrapolaram alguma coisa. E aí teve que ter aquela reunião. E aí o pastor, reunido lá com os presbíteros, e havia alguns presbíteros até de bastante idade, ele chegou e começou a conversar com os presbíteros e até elogiou um deles, já de idade, com netos e tudo. E aí o pastor falou, porque havia um conhecimento de que ele estava fazendo até aniversário. E aí ele falou assim: que benção, né, presbítero? Quantos anos de ministério o senhor tem de presbiterato? Ele falou: não sei quantos anos lá. Aí o pastor falou: que bênção, né, presbítero? Esse tempo todo servindo ao Senhor como presbítero, não é? De piedade, de amor, de temor, de servindo ao Senhor. Com certeza hoje precisa ver o orgulho do Senhor, né, com seus filhos, netos, na presença do Senhor. O presbítero chorou, começou a chorar. O presbítero começou a chorar. E ele era o mais durão que tinha lá, começou a chorar. Ele falou: não, pastor, eu tenho filhos e netos afastados.
Aí o pastor virou para ele e falou assim, pois é, presbítero, não era uma coisa de você avaliar, não? Ser menos rígido, duro, com essa garotada? E aí esse pastor ele fala assim, toda igreja que eu passei, eu falo isso. E eu concordo com ele, porque eu também penso assim. Se eu tiver que fazer com que alguém fique bicudo, cara feia, é de 40, 50 para cima. Jovens e adolescentes, você precisa ir com mais cuidado. Por quê? Qual a probabilidade, irmãos, de um irmão de 40 e poucos anos, 50, participar de um culto ou trabalho na igreja, e de repente ele ir embora e chegar em casa assim, ó, não volto mais. Não volto mais. Fiquei chateado com a igreja. Qual? É 1 em 1 milhão. Então esse pastor falava assim, eu prefiro ver uma pessoa mais velha bicuda, achar ruim, ficar chateado com a forma que é o culto, do que um adolescente jovem. Não significa que os cultos dos jovens adolescentes e os jovens adolescentes vão fazer o que eles querem, mas nós vamos ouvi-los para entender a cabeça deles, a visão deles, que às vezes o culto dos jovens adolescentes pode ser um pouquinho mais diferente. Porque um jovem adolescente, se ele ficar chateado, magoado e não entender alguma coisa na igreja, ele pode ir embora e ele não volta mais. Interessante isso, não é, irmãos? E é uma verdade, porque ele é novo na fé ainda, ele precisa estruturar, fortalecer, e é bastante interessante. Então, é só para a gente entender, irmãos, que nós que somos maduros, né? Nós que já conhecemos o Senhor, temos experiências com Deus, precisamos ter mais misericórdia, compaixão, graça, entendimento com aqueles que muitas vezes são mais fracos. Uma outra coisa que Ruth fez, irmãos, ela disse, o teu povo é o meu povo. O teu povo é o meu povo. Ela decidiu, falando com Ruth, eu vou para onde você for, e as suas amizades serão minhas amizades. O teu povo será o meu povo. O que ela está falando, irmãos? É impossível, irmãos, uma comunhão com Deus e recusar a comunhão do povo de Deus. Quem tem comunhão com Deus, tem comunhão com o povo de Deus. A Bíblia diz que não adianta você dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão. Então você precisa ter prazer e querer estar com os seus irmãos e viver nessa comunidade, viver e se relacionar com os irmãos. Não estou dizendo que você vai deixar de ter amizade com aqueles que não são da igreja, mas você que agora está em Cristo, você precisa conviver, viver e se relacionar, se envolver com o povo de Deus. E Ruth, ela toma esta posição. Nós não podemos continuar com um Deus santo se não continuarmos, né, com o relacionamento com o povo de Deus. Uma decisão que ela toma de adorar ao Deus vivo e verdadeiro, rejeitando outros deuses da sua vida. A gente encontra na Bíblia alguns momentos Deus usando profetas para exortar o povo, né? Ei, decida de uma vez quem você vai servir. Lembram de Elias? Ele fala para o povo aqui, ó, decidam, vocês querem adorar quem? Jeová ou Baal? Decidam, porque senão você vai desagradar um ou desagradar o outro. Não dá para servir Baal e Jeová ao mesmo tempo. Não dá para servir ao mundo e à igreja ao mesmo tempo. É preciso se posicionar. Ruth toma esta decisão. E é interessante que a Bíblia diz, irmãos, que a gente adota, e é perceptível isso, né, irmãos? A gente adota as características daqueles com quem nós convivemos. Interessante isso, né? Você adquire as características. Você se envolve, você está relacionando. Muitas vezes o próprio linguajar passa a ser igual, não é? Porque você está junto. Você passa a estar caminhando com a mesma fé. E a palavra de Deus diz que você pode julgar o caráter de alguém pelas companhias que ela tem. Lembra daquele ditado? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Tem que tomar cuidado, viu, irmãos? Porque a Bíblia diz lá em Provérbios 13, né, que quem anda com os sábios, sábio se torna.
quem anda com os insensatos se torna mau. Provérbios 13, 20. Ruth, ela se posiciona, irmãos. Reconhece o Deus de Noemi, o Deus de Ruth, como seu Deus. Ruth reconhece o Deus de Noemi como o Deus dela. Ir aonde ela fosse. Caminhar com quem ela caminha. Viver esta vida na presença do Senhor. Outra coisa que ela faz, e isso aqui é tremendo, irmãos. Onde morreres. Irmãos, a decisão dela foi definitiva. É até a morte. Lembra o casamento? É até a morte. É até que a morte nos separe. Conversava com alguém ontem. Tive numa boda de ouro ontem à noite. E conversava com alguns irmãos e falavam sobre isso. E alguns irmãos ali comentavam sobre a tristeza que é hoje, né? Como o casamento hoje não tem valor. Até dentro do meio evangélico. As pessoas se casam e por qualquer motivo separam. E aí nós conversávamos e falávamos sobre isso. Sabe qual é o problema? É que tem muita gente esquecendo que o conceito bíblico para casamento é o da aliança. Não é contrato. Contrato você faz, você assina lá, tudo normal, não é isso? Comunhão de bens, parcial de bens, sei lá o que for, você vai no cartório. Mas casamento não é só certidão de casamento. Casamento é aliança. A aliança onde você chamou Deus para fazer parte desta aliança, onde o profeta Malaquias diz para o povo, eu fui testemunha, ó homem, da aliança que você fez com a sua mulher. Deus de aliança. E é interessante que nesse contexto, o povo lá, no livro de Malaquias, eles prestavam culto, eles iam à igreja, eles faziam sacrifício, eles faziam as ofertas, eles entregavam o dízimo, eles faziam... Não, dízimo não entregava porque Deus chama a atenção que não entregava. Eles iam para o culto, sacrificavam, faziam tudo. Só que Deus não abençoava. E eles começaram a cobrar. Não somos nós o seu povo? Nós não temos o Deus de Abraão como nosso Deus? Não temos nós uma aliança contigo? Por que esse problema todo? E aí Deus começa a falar. É porque eu vi a aliança que você fez com a sua esposa e você está sendo infiel. Depois ele fala, vocês também estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. E ele começa a colocar algumas coisas, cultos frios, liderança fria. Ele começa a cobrar essas coisas lá, porque as coisas não aconteciam. Deus é Deus de aliança. E é tremendo isso. E nós precisamos lembrar destas coisas. E a decisão dela aqui foi até a morte. Uma decisão definitiva. Uma eterna despedida de Moabe, do lar e de tudo. Jesus disse isso, né? Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não pode fazer como a mulher de Ló, que amou mais os prazeres e as riquezas e as coisas que lhe agradavam lá em Sodoma e Gomorra. Por isso ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ruth toma essa decisão até a morte. A minha decisão é definitiva. Não voltarei jamais à idolatria, nem para a família, nem para ninguém. Estarei contigo até a morte. Seguir a Cristo é negar-se a si mesmo. Interessante que John Wesley ele disse o seguinte, com respeito à morte física. O nosso povo morre bem. Salmo 116, versículo 15, diz que preciosa é ao Senhor a morte dos justos. Tremendo isso, né, irmãos? Todo mundo que está aqui, que está me ouvindo, você terá a morte dos justos? Você já tem um único Deus vivo e verdadeiro como Deus da sua vida? Vai morrer na Canaã espiritual ou em Moabe? Na terra dos desviados. Houve um rabino que ele disse o seguinte, arrependam-se no dia antes de morrer. Arrependa-se antes de morrer, no dia antes de morrer. E aí responderam, não sabemos quando vamos morrer. Nesse caso, disse o rabino, arrependa-se hoje.
hoje. Nós não sabemos, né, irmãos, o dia de amanhã. Ela consagra a sua vida ao Senhor e faz essa declaração, e até a sepultura, não só a morte, mas até a sepultura. Ela fala, morrerei onde você morrer e serei sepultada. Interessante, ela preparou até o culto fúnebre. Ela queria que até o culto fúnebre glorificasse o único Deus vivo e verdadeiro. Eu conheço muita gente que já tem planejado. Já tem. Será que alguém aqui já tem? Tem muitos irmãos que já tem. Pastor, vem e fala com a gente. Fala assim, pastor, no dia que eu morrer, eu quero que seja um culto assim, assim, assim. Canta um hino tal, mensagem. É assim. Alguns chegam a dizer assim, eu quero é festa no dia do meu falecimento. E quero que o nome do Senhor seja glorificado naquele dia. Tremendo, né, irmãos? É a segurança e certeza, irmãos, para onde vai. Quem é o Deus dela? Ruth, ela faz isto. Ela optou por ser sepultada entre o povo de Deus. Ela podia muito bem dizer assim, olha, quando eu morrer, por favor, dá um jeito de levar o meu corpo para Moabe. Não. Eu quero ser sepultada lá, no meio do povo de Israel, aonde eu testifico a minha fé e quem é o meu Deus. Os irmãos lembram de Jacó? Jacó, quando conversa com José, depois do encontro, e Jacó agora está velho, ele está para morrer, ele fala para José assim, quero ser sepultado lá na terra de Israel. Está lá no capítulo 47 de Gênesis. Ele pede isso para José. E quando ele morre, José pede para Faraó, e Faraó dá toda uma comitiva, exército, dá tudo que é necessário. Foi uma procissão que chamou a atenção do mundo inteiro. Primeiro ele pranteou a morte do seu pai Jacó durante 40 dias. E depois desses 40 dias ele providenciou que o corpo fosse levado para Israel, porque Jacó disse, eu quero ser enterrado na terra de Israel. Testemunhando a sua fé. Isso era tremendamente importante para o povo de Israel. A sua consagração, irmãos, foi completa e não podia ir além do cemitério. Foi seu último testamento, manifestando assim esse compromisso com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ela resolveu a questão do Deus dela, do seu povo, do seu viver, do seu morrer e até mesmo do culto fúnebre. E é interessante que quando Noemi toma essa decisão, Ruth, irmãos, quando ela decide servir, caminhar e reconhecer o Deus de Israel como Deus dela, foi porque ela viu o exemplo na vida de Noemi. O exemplo de fé e temor que ela tinha do Senhor. Principalmente quando ela ouviu a notícia. Deus voltou a abençoar Belém. Ela decide voltar. E Noemi, quando viu a fé, a determinação e a firmeza, a segurança da Noemi, ela resolveu segui-la. Tremendo, né, irmãos? As decisões que você toma hoje afetará profundamente o seu futuro, sua felicidade e a de sua família. E é interessante, irmãos, que as decisões de Ruth foram tomadas antes mesmo de ela se tornar mãe. Mas como abençoaram o seu futuro e a sua família? Como você será lembrado amanhã e na eternidade? Como uma órfã ou como uma Ruth? A que volta ou a que segue? Deus te abençoe, minha irmã, nas suas decisões. Suas decisões, mamãe, afetará o futuro da sua vida, da sua família, dos seus filhos. Que nós possamos estar atentos nesse sentido.